KNR11, fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, que está despencando. O que está acontecendo com esse fundo imobiliário? Bom, eu já começo aqui o vídeo mostrando os indicadores do KNR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 131,80. Seu dividend yield 9,86% nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,82, ou seja, ele está aí com 18% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 5,6 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, porém a gente vê aqui uma desvalorização na sua cotação de 17,37% nos últimos 12 meses. Vendo aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela aumentou aqui no começo de 2022, teve um aumento bastante expressivo ali a partir de março de 2023. Depois essa cotação em setembro desse mesmo ano vem andando meio que lateralizado aqui na Bolsa de Valores, até que em maio de 2024 essa cotação começou a cair drasticamente. E a gente vê aqui essa cotação hoje no mesmo patamar ali que ela estava em meados de junho do ano passado. Então ele é o fundo imobiliário da Kinea de tijolo do segmento híbrido. Ele tem uma vacância de 2,81%. Lembrando que vacância é a média porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Espaço vago não gera renda. O seu número de cotistas supera 286 mil. Olha só seu preço justo, seria R$ 161,64. Então a gente vê que essa cotação lá no mercado secundário está bem abaixo do seu preço justo. O seu último rendimento foi de R$ 1,00 por cota e a gente vê aqui o seu valor patrimonial em 4,5 bilhões de reais. O seu dividend yield atual de 9,86%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,42%. E a gente observa que nos últimos 5 anos um aumento aqui na sua rentabilidade. A gente vê que lá em 2019, em dezembro, estava em 0,37%. Porém, agora a gente vê em novembro o fundo imobiliário entregando uma rentabilidade de 0,76%. E os seus dividendos, eles também foram aumentando aí ao longo do tempo. O fundo imobiliário lá em dezembro de 2019 estava entregando 74 centavos para os seus cotistas, mas os dividendos eles foram aumentando desde então. E desde setembro de 2023, o fundo imobiliário ele vem entregando R$ 1,00 por cota para os seus cotistas. Então são dividendos até bem previsíveis. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 13 de dezembro, também nesse valor de R$ 1,00. Então, comparando a rentabilidade do KNR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que o IFIX supera a rentabilidade do índice, 12,22% contra 9,19% do fundo. E ele tem 15 ativos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E são todos esses imóveis que você pode ver aqui na tela. Então, analisando os indicadores desse fundo imobiliário, a gente não consegue encontrar aqui um problema grande nesse FII. Porém, a gente vê várias notícias no cenário macroeconômico que podem afastar os investidores desse FII. Uma delas é essa isenção aqui do imposto de renda de até 5 mil. Essa notícia não agradou aí muito o mercado financeiro. Outra coisa que afastou os investidores de fundos imobiliários foi o dólar. A gente pode ver aqui que ontem, na sexta-feira, chegou ali na casa de R$ 6,07, super valorizado em relação ao real. Outra coisa, risco de inflação, governo gastando muito. Esse descontrole fiscal aqui dentro faz com que a inflação ela possa aumentar aí novamente, e esse risco de inflação elevada faz com que a taxa Selic aumente novamente. Então a gente vê uma projeção da Selic esse ano em 12% de rentabilidade.
né? E no ano que vem, 2025, a coisa também não vai estar muito boa não em relação à Selic. A gente vê uma Selic também bem elevada, né, durante todo o período aí de 2025, talvez podendo abaixar lá no final de 2025, começo de 2026. Outra coisa que faz muitos investidores tirarem dinheiro da renda variável, dos FIIs, é renda fixa atrativa. Muitos investidores estão aproveitando essas taxas. Então isso faz com que esses fundos imobiliários de tijolos, especialmente falando, nesse cenário de Selic elevada, eles sofram mais do que os FIIs de papel. E fundos imobiliários de lajes corporativas, especialmente esse segmento de FIIs de tijolos, é bastante afetado quando tem taxa Selic elevada, porque é muito difícil você conseguir crédito facilitado, para alugar aí um imóvel, uma laje corporativa, uma sala comercial, por exemplo, de alto padrão, quando a taxa Selic está elevada, porque ela eleva aí também o preço dos aluguéis. E abrindo aqui o relatório gerencial do KNR11, a gente vê que o fundo imobiliário ele tem aqui como objetivo gerar renda através do investimento diversificado de prédios corporativos e também galpões logísticos. Então ele é o FII de tijolo híbrido. A gente vê que o fundo imobiliário ele teve 2 novas locações na Torre Cristal do edifício Rochaberá, e o fundo imobiliário também teve desocupação de uma das lojas do edifício Lagoa Corporate pelo Banco Santander. Então o fundo imobiliário ele terminou com uma vacância física ao final de setembro de 2,75%. E no mês anterior foi de 2,89%. Então essa vacância ela diminuiu. A vacância financeira foi de 6,20%. Lembrando que vacância financeira é tudo aquilo que o FII deixa de arrecadar, seja por prazo de carência, calotes financeiros ou mesmo a vacância física. E essa vacância financeira ela continuou no mesmo patamar do mês anterior. Porém, a vacância financeira ajustada pelas carências previstas pelos novos contratos de locação é de 7,78% contra 7,32% em relação ao mês anterior. Então, a vacância financeira ela aumentou em relação ao mês anterior, por essa vacância financeira ajustada, que é o que realmente vale. E aqui o fundo imobiliário ele também destaca o andamento da obra no edifício Biosquare, que está em 15,47% do seu avanço. E a gente pode ver que essa vacância financeira, há um ano atrás, estava em 9,10%. Então, uma vacância que veio diminuindo aqui bastante ao longo do tempo. E a vacância física, ela se manteve aí basicamente no mesmo patamar nesse período aí de um ano. Então, essa vacância física e vacância financeira não representam aí grande risco para o fundo imobiliário. E a gente vê que quase 70% das receitas vem do estado de São Paulo, 15,7% Rio de Janeiro e 14,5% de Minas Gerais. 46,6% das receitas vem do segmento logístico e 53,3% de lajes corporativas, escritórios. Então, a receita de escritórios é maior que a receita dos galpões logísticos. Os contratos, 46,2% são atípicos, contratos de longo prazo, e 53,8% típicos. E esses contratos, 69% são reajustados pelo IPCA e 30,7% pelo IGPM. E aqui a gente pode ver uma projeção do aumento das receitas do FII à medida que vai acabando o término de vigência das carências. Então, esse é o ponto positivo aí para o FII. Porém, aqui a gente observa um fato importante. A vacância financeira por segmento. O segmento de escritório no Rio de Janeiro, essa vacância financeira representa 83,24%. Em São Paulo, 15,24%. E o segmento logístico, 1,51%. Então, a gente vê que o estado do Rio de Janeiro está sofrendo bastante com vacância financeira nesse segmento de lajes corporativas, que é a maior fonte de receita desse FII. Apesar de o fundo imobiliário ele não estar sofrendo tanto
essa questão de vacância financeira, grande parte das receitas desse FII vem desse segmento, e isso assusta muitos investidores. A gente pode ver aqui, por exemplo, esse imóvel no Rio de Janeiro, a sua vacância financeira é de 22,6%. Esse outro imóvel aqui no Rio de Janeiro, sua vacância financeira é de 50,11%. Esse outro imóvel, sua vacância financeira 94,20%. Então essa Selic elevada acaba afastando muitos locatários para esses imóveis, né? E isso faz com que muitos investidores fiquem receosos em investir num fundo imobiliário que tem grande receita aí vinda desse segmento de lajes corporativas. Lembrando que esse fundo imobiliário ele tem 13 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos no seu portfólio. Então vale a pena investir aí no KNR11? Bom, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que vem mantendo esse patamar de dividendos, a sua rentabilidade vem aumentando aí ao longo do tempo, assim como seus dividendos, sua vacância física e financeira no geral estão controladas, os imóveis são muito bons, né? A gestora é excelente. Porém, é um fundo imobiliário que tem aí um grande segmento e esse segmento ele sofre bastante com essa taxa Selic elevada, com esse cenário todo macroeconômico não favorecendo esse segmento, que é o de lajes corporativas. Então é um fundo imobiliário para você pensar a longo prazo, que vai exigir aí de você bastante paciência. Se você não tem estômago para aguentar essa paciência, tudo bem, né? Você pode investir aí em outros fundos imobiliários que estão entregando resultados melhores aí. Tem vários outros FIIs, inclusive de tijolos, né, que estão entregando resultados melhores do que o KNR11. E enquanto essa questão toda de inflação, alta da Selic, né, gastos do governo, enquanto essas questões todas não melhorarem, esse fundo imobiliário pode andar aí lateralizado por anos. Eu não estou dizendo aí para você não aproveitar as oportunidades, tanto na renda fixa elevada, né, como lá fora também investindo aí, né, em uma moeda mais forte, aproveitando também o dólar elevado, mas você olhar também o cenário aqui dentro dos fundos imobiliários. Agora, esse fundo imobiliário em específico é um fundo imobiliário que vai requerer aí de você bastante espera para ter resultados positivos nessa cotação, que pode demorar algum tempo para se valorizar aí novamente. E pode ser aquela galinha dos ovos de ouro que pode entregar aí uma boa valorização aí para você lá na frente. Agora, se você não quiser investir, né, tá tudo bem, né? Eu respeito muito a decisão de cada investidor. Eu também não estou investindo aí no KNR11 nesse momento, né? Acho que tem outras opções melhores de FIIs aí para você investir, mas esse é um fundo imobiliário excelente, tá? Tem uma boa gestão, uma boa administração. Todos os resultados que estão acontecendo com ele não são da gestão nem da administração. São fatores externos que estão prejudicando a cotação, né, os resultados desse FII nesse momento. E qual que é a sua opinião sobre o KNR11? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando a divulgação da educação financeira. Eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo entre o GARI 11 e o HGR11. Quanto que você precisa investir para receber R$500 em dividendos mensais desses FIIs? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.